Então tá gravando. Gerson, tenta Beleza. compartilhar aí. Tá. Tu me passou o comando aí? Passei. Agora foi. Vendo a tela de novo aí do Iguaçu Vale? Sim, pode mandar abraço. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerson Jair Freuner, aqui de Marechal Cândido Rondon, do Iguaçu Vale Rondon. Tenho uma empresa de sistemas chamada Priori Sistemas e a gente está fazendo parte aí do Iguaçu Vale. Vou passar, como é de costume, em todas as reuniões do Iguaçu Vale, passar um pouquinho sobre o que é, para que as pessoas novas que cada pouco entram nesse movimento, elas entendam e seja cada vez mais reforçada essa mentalidade aí do porquê existe e como que funciona o Iguaçu Vale. Deixa eu clicar aqui na minha apresentação. O Iguaçu Vale surgiu a partir do movimento dos núcleos de informática que existiam na nossa região. Aqui em Marechal Cândido Rondon nós temos o nosso núcleo desde o ano de 1999, final de 99, 2000. Também já se vão 2 décadas de núcleo de informática. E os núcleos foram criados aí para melhorar, tornar mais competitivas as nossas empresas. E os núcleos em cada cidade foram tendo sua função aí, foi até 2008, mais ou menos, quando a gente resolveu reunir tudo na região. Nós criamos o APL de Tecnologia do Oeste do Paraná. Então, também ainda focado no desenvolvimento das empresas de tecnologia da informação. Só que quando a gente chegou num nível em que as nossas empresas já estavam mais competitivas e tal, a gente percebeu que não é só as empresas de informática que precisam de estar nesse meio aqui, porque nós somos uma vertical, nós estamos em todas os outros segmentos, cadeias produtivas e assim por diante. Em 2015, 2016, no Programa S em Desenvolvimento, a gente fez a tentativa de criar uma Câmara Técnica de TI, junto com o Programa S em Desenvolvimento, e naquele momento, numa reunião que a gente participou com o Sebrae e o Cassiopar, PTI, as demais empresas aí que faziam a gestão do Programa S em Desenvolvimento, também entenderam que a TI não poderia ser algo específico. Então, foi criado o Sistema Regional de Inovação. E, a partir daquele momento, foi criado o Sistema Regional de Inovação e, hoje, que se transformou também em Iguaçu Vale. O Iguaçu Vale foi uma das ações que o APL tinha definido que seria feito, mas Cascavel tomou a frente e acabou iniciando esse movimento. A ideia é trazer o máximo de pessoas aí para que a gente consiga agregar valor à nossa região. Como tem nessa imagem aqui, foi feita uma apresentaçãozinha aí comparando a negociação, a receita que entra na nossa região aqui, que são as commodities, né? Então, nós precisamos agregar mais valor a isso. Foi feita essa comparação aí com o quilo do produto ou do que é exportado da nossa região. No soja, por exemplo, que seria R$1 o quilo, num ônibus, que também temos produção aqui na nossa região, já traria R$50 por quilo nessa produção do ônibus. E aí vamos para a tecnologia da informação, no caso dos iPhones. 1 quilo de iPhone, é estranho falar isso, né? Mas é uma métrica interessante. Eu também achei estranho quando eu vi a primeira vez. Mas num quilo de tecnologia embarcada, a gente consegue agregar aí R$22.000. Então, esse é o nosso intuito, de trazer cada vez mais valor, importar dinheiro para a nossa região. O movimento Iguaçu Vale, ele sonha se tornar a região oeste do Paraná em um polo de empresas e entidades inovadoras. E o objetivo é fomentar o desenvolvimento do ecossistema e empreendedorismo com a inovação. Alguns princípios que a gente tem, e infelizmente, quando a gente estava como núcleo e como APL, eles não eram cumpridos e a gente espera, por isso que a gente faz essa apresentação no início, para que quem não esteja alinhado com esses princípios já fala assim, poxa, mas esse negócio aqui não é para mim. E tem outras pessoas que eu já vi que justamente por causa desses princípios continuaram vindo nas nossas reuniões presenciais e espero que venham também nas nossas virtuais. Ele é liderado por empreendedores, não existe alguém que manda nisso aqui, são as pessoas que fazem parte desse movimento
tanto que aqui em Marechal Cândido Rondon, normalmente quem está à frente faria essa apresentação é o Marcelo, mas ele está com uma atividade aí que ele pediu para mim representar ele. Então, qualquer pessoa do nosso movimento pode vir aqui, entender um pouquinho, pega essa apresentação e pode apresentar para vocês, porque ela normalmente está alinhada aí com os princípios do Iguaçu Vale. Uma visão de longo prazo, então a gente sabe, até estava falando com o Rafael aí antes, a questão de startup, a gente tem tentado aqui em Marechal Cândido Rondon desde 2013, 14, 15 e por diante, mas eram poucas pessoas que entendiam sobre ou como que funcionava isso, e era mais empresas de TI. Então, aí também vem o próximo tópico de princípios inclusivo e multidisciplinar. Como eu falei antes, não são só as empresas de TI, nós queremos aí que o máximo de pessoas venham a fazer parte, e até mesmo quando você é convidado a participar, assistir essa palestra, por exemplo, vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, isso não me interessa, esse tema não me interessa. E muitas vezes esses temas é que vão fazer a diferença na sua empresa, na sua vida ou no seu setor, porque justamente não é algo que é do teu setor e você pode inovar no teu setor. Então, a gente tem que estar sempre preparado para escutar essas coisas e estar tentando adaptar isso no segmento da gente ou nos clientes que a gente trabalha. A questão de contribuir antes de receber. De novo, experiência que vem vindo dos núcleos. Tivemos sempre pessoas aí que vinham nos núcleos, participavam de reuniões, não interagiam, não participavam, não tomavam um cafezinho com a gente depois das reuniões, e depois de meio ano falava, eu estou saindo porque eu não ganhei nada aqui. A intenção não é a gente ganhar nada aqui nesse momento, mas sim contribuir. Nós temos que contribuir para criar esse cenário de inovação na nossa região, porque uma vez a gente não consegue fazer uma sociedade com alguém que não conhece. É na hora do cafezinho, é no bate-papo que a gente vai conhecendo o perfil da pessoa, e eu, pelo menos, eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu conheço. E a pessoa que só participa da reunião, pronto, deu e saiu, já eu não tenho esse vínculo com a pessoa, e eu acho que então não valeria a pena investir nessa pessoa, até mesmo quando ela nunca contribui com algo, a gente vê que numa negociação, numa parceria, a gente já entende como é que essa pessoa vai agir também. O Iguaçu Haiti, o Iguaçu Vale, como foi dito antes, ele está se espalhando na nossa região, iniciou por Cascavel, foi a Toledo, veio para Marechal Cândido Rondon, está indo, se não me engano, agora para Medianeira, Palotina e Ubiratã. Mas formalizado mesmo, que eu saiba, não sei se estou correto, mas hoje que funciona rodando certinho o cronograma, Cascavel, Toledo e Rondon. Não sei como é que está. Foz também, né? Foz também, o pessoal está trabalhando bacana. Como que funcionam as agendas? Os encontros são presenciais, gratuitos, não tem dono. Então, todas as semanas existem os encontros presenciais até antes do Covid, né? Então, agora a gente está tentando fazer esse movimento aí acontecer virtualmente. E eu acho uma experiência muito bacana porque informações que eu tinha aqui em Marechal Cândido Rondon não eram passadas para fora, eu não tinha acesso às informações do pessoal de fora. E depois de participar desses encontros, a gente toma um cafezinho justamente para fazer aquela social aí que eu falei para você antes, que a gente consegue firmar, conhecer as pessoas. Então, lá em Palotina, segundas às 19 horas, pelo jeito eles estão tocando o barco aí também. Foz do Iguaçu, terças às 8 da manhã. Aqui em Marechal, todas as quartas às 7h30. Em Cascavel, na SIC Labs, quintas às 8 da manhã. E na CIT às 8 da manhã, sextas-feiras. Temos aqui outros espaços para agenda. Por que esses horários diferentes, para quem não conhece o movimento? Como são cidades diferentes, eu lembro que foi pensado em não coincidir o mesmo dia e horário, principalmente porque quando a gente conseguir trazer alguém para fazer um determinado tema, a gente consiga contratar essa pessoa e trazer e passar nessas cidades todas numa pegada só, não contrata uma vez para Rondon, uma vez para Cascavel, uma vez assim por diante, né, para facilitar a integração ao nosso serviço. Então esse é o Iguaçu Vale, aqui estão os contatos aí, depois não sei se pode se passar essa apresentação para o pessoal. Eu deixei essa tela aqui também para passar para vocês, porque uma das coisas que nós tivemos muita dificuldade em todos esses anos, desde que a gente está trabalhando com a questão da TI e os ambientes, ecossistemas de inovação,
foi juntar os atores do ecossistema. Estava falando para o Rafael aí que nós levamos um bolo algum tempo atrás das universidades aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós agendamos, o Rafael veio para Marechal Cândido Rondon, estava tudo certinho, fizemos de acordo com a agenda deles, e chegou no dia, levamos o bolo das 3 universidades. Nenhuma veio, mesmo a gente ligando, eles não vieram. Hoje é diferente. Então, vocês estão vendo aqui quantos atores que nós temos. Empresas, 240 MPS participando, 9 grandes âncoras, 117 startups, instituições, 15, governo, 18, habitados de inovação, temos 15 aqui na nossa região, ICTs, 21. Então, se você não vê a sua instituição, a sua empresa aqui, venha, participe, dê seu nome, vamos participar desse movimento. Não são CNPJs que a gente está buscando, mas sim CPFs. Às vezes, dentro de uma instituição, nós temos um professor que ele é apaixonado pela inovação, assim por diante, e por essa pessoa que a gente começa a entrar, às vezes, na instituição. A gente, no passado, fez caminhos errados, indo buscar as lideranças, os presidentes, os patrões aí e tal, e eu vejo hoje que não é esse o caminho, nós temos que ir buscar as pessoas que querem fazer isso daí, e elas é que vão motivar os seus grupos a virem fazer parte. Antes de passar aí para o Rafael, que é o nosso palestrante, nosso bate-papo de hoje, quero convidar já para a próxima semana. Nós vamos ter, então, uma conversa com a Mariana Vasconcelos, CEO fundadora da AgroSmart, que vem falar aí para nós um pouco sobre uma plataforma de agricultura. Mais uma vez, vamos ter uma apresentação de alguém que tem um negócio de agro. Não perca essa oportunidade. Ontem mesmo, a gente teve um Found to Founder com o gestor da FarmGo, e foi muito produtivo, muito interessante, muitas coisas que ele falou sobre a empresa dele, apesar de atender agro, caiu perfeitamente em muitas mudanças que eu posso fazer na minha também. Então, não percam isso daí e participam conosco na próxima semana. Era isso, em princípio, que eu tinha para falar aí sobre o Iguaçu Vale, um pouquinho da história aí, já que fazia tempo que eu não conversava com o pessoal do APL e do grupo de TI. Então, aqui, seguindo o nosso cronograma, hoje aí nós temos Rafael Tortato, que é o coordenador estadual de startups do Sebrae do Paraná. Rafael, passo a bola para você agora, então. Obrigado a todos. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite do Iguaçu Valley. Eu tenho uma apresentação também que eu quero compartilhar só para trazer um fio a organização do conteúdo. Eu não sei se eu preciso talvez daquele autorização para eu compartilhar Gerson. aqui Estou a apresentação. aqui, Rafael. Cadê, Rafael? Enquanto isso, eu já vou conversando com vocês sobre essa própria perspectiva Agora eu estou autorizado aqui. Compartilhar, vamos ver. Vocês já enxergam minha tela? Sim. Só pode mandar apresentar slides para ela ficar isso. Perfeito. Então, eu vi que vocês já já foi feita uma apresentação sobre a visão dos investidores, né, ali do pessoal do fundo do Honey Island, né, que é o pessoal do fundo da Hot Milk. Ali eu vi que a Mariana Forest já fez a apresentação do empresário que já recebeu o aporte de investimentos, e agora essa visão do Instituto de Apoio, né, no caso o Sebrae. Eu vou falar um pouco aqui sobre como que uma startup pode atrair investidores, partindo às vezes da premissa que a gente ouve no mercado, de um lado, das próprias startups, às vezes que há uma grande dificuldade em conseguir o acesso ao recurso, há uma grande dificuldade em conseguir o investimento, conseguir às vezes até acesso ao investidor, e do outro lado a gente ouve também às vezes o próprio investidor dizendo que ele tem uma dificuldade em encontrar bons projetos, que às vezes é difícil saber aonde encontrar esses bons projetos, como identificar esses bons projetos, enfim. Então parece que no mercado a gente tem uma quantidade de iniciativas de empreendedores com projetos que estão buscando investimento, e do outro lado a gente tem os investidores buscando oportunidades para diversificar os investimentos, e isso talvez não esteja ainda acontecendo
numa proporção que seria, vamos dizer assim, a ideal. A gente ouve no próprio discurso essa dificuldade. Por isso que eu vou tentar abordar aqui um pouco o porquê que isso acontece. E não necessariamente, eu acho que a gente parte de uma premissa que não necessariamente não tem investidor e que não tem bons projetos. Talvez a gente tenha que fazer muito mais alguns ajustes do que realmente é só o processo de fomento. E para isso, só para um alinhamento geral também, numa breve apresentação, como o Gerson me apresentou, eu sou Rafael Tortato e trabalho no Sebrae. A minha formação em economia, trabalho com essa parte de gestão com pequenas empresas já há muitos anos. E eu vou dar aqui para vocês a perspectiva de um consultor. Então, eu não vou falar sobre a perspectiva de alguém que recebeu investimento, obviamente, nem de quem realmente é um investidor, mas eu vou falar sobre a perspectiva do que eu acompanhei de diversos processos, conversando com empreendedores que receberam investimento e acompanhando até muitas vezes alguns deles e o processo para que isso se consolidasse. Eu vou falar sobre um pouco a perspectiva. Eu tive a oportunidade de conversar já com diversos investidores, não só no Brasil, mas mesmo de fora do Brasil, entendendo um pouco qual é esse mindset, qual é a forma de pensar do investidor e por que em alguns lugares que você vê isso muito mais fluido, enquanto apostas em um negócio, no processo de investimento, isso acontece talvez um pouco diferente ainda aqui do Brasil. Então, vou falar sobre essa perspectiva, muito mais no papel de consultor. Ao final, talvez a gente tenha mais perguntas do que respostas. Eu vou trazer muito mais reflexões do que realmente teorias aqui que, eu acho que é por isso, mas, enfim, acho que a gente vai tentar pensar juntos, por isso eu coloquei que são mais perguntas e respostas. E compartilhar com vocês também que, em todos esses anos, na minha trajetória trabalhando com pequena empresa, sempre uma coisa que eu aprendi foi nunca subestimar o empreendedor. Então, com isso eu quero dizer que a gente vai falar sobre algumas premissas aqui, sobre algumas situações reais, mas que às vezes algum empreendedor ele pode ir por um outro caminho, ele pode às vezes até no caminho contrário do que a gente vai estar falando aqui e realmente dar certo. Então eu aprendi nunca a subestimar o empreendedor, mas eu vou falar aqui sobre como que na maioria dos casos nós temos aí boas práticas, o que realmente a gente observa que dá certo na maioria dos casos, mas sempre considerando que novas formas de fazer, a criatividade, ela é uma oportunidade posta. Então, sempre é possível fazer diferente. E quando eu trago aqui alguns conceitos, eu tive... a minha ideia foi a gente trabalhar sobre alguns conceitos, não partindo da premissa que eu vou estar trazendo aqui, orientando vocês sobre o que mas como eu falei, para nós refletirmos juntos. Eu sei que todos vocês são empresários já experientes e que vocês conhecem muitos dos temas que eu vou trazer aqui, desses conceitos, mas é que realmente a gente faça uma análise desses conceitos baseados na perspectiva daí do investimento e do como conseguir o investidor. Então, quando eu trago essa pergunta que parece que ela é tão óbvia e que nós estamos tão apropriados dela, que ela acaba sempre voltando, e que quando nós vamos apresentar ou explicar para alguém que nos pergunta, por exemplo, o que são as startups, esses novos modelos de negócio, que se fala tanto na nova economia, a gente observa que tem uma grande variação de entendimentos. E aqui eu acho que é importante a gente falar disso, até pensando nessa questão do investidor. Então, obviamente que startups não são apenas palavras difíceis, mas a gente tem que ter a perspectiva de que, ao invés de a gente ter uma definição que é quase filosófica, o que é startup, o que não é startup, a gente ter sobre essa perspectiva da inovação e da escalabilidade. A inovação, a gente vê que muita gente acredita que a sua startup está propondo algo inovador, mas às vezes não foi feita a lição de casa e foi pesquisado o que realmente é uma inovação, outros competidores e outras soluções que resolvam aquele problema. Assim como o próprio processo de escalabilidade.
se você desenvolver um projeto que às vezes ele é inovador, mas ele não tem o potencial de escalabilidade, ou esse potencial que a gente está falando aqui de escalabilidade, vou falar um pouco desse crescimento, vai ser muito difícil que após você receber o investimento, você consiga remunerar o teu investidor, que apostou no negócio com uma expectativa de retorno, e você também se remunerar e ter o benefício do resultado do trabalho pós-investimento. Então, a questão da inovação de escalabilidade, ela é muito importante para a startup que realmente está com essa perspectiva de capital e investimento, ela tem que ter isso de forma muito clara, em como apresentar para o mercado a inovação, mostrando que o que ela está fazendo não é feito, ou é feito de outra forma, que realmente ela está propondo algo disruptivo. E aqui a inovação, a gente poderia discutir também que inovação às vezes são processos de melhoria e não necessariamente algo inédito ou disruptivo. Mas quando nós estamos falando sobre a perspectiva de conseguir um investimento, nós temos que ter uma proposta de valor muito ousada, realmente de transformação, para que a gente não tenha um investidor que vai colocar um recurso que vai funcionar, às vezes, muito próximo de você conseguir um recurso no mercado formal, no mercado já que oferece crédito. Então, é muito importante essa perspectiva da inovação e da escalabilidade, considerando que o retorno tem que ter um retorno para o investidor e também para você, enquanto empreendedor, que vai, às vezes, se dedicar aí 5, 10 anos em cima de um projeto, que às vezes é até o tempo de um desinvestimento, se a gente for falar de fundos. Então, é um projeto de longo prazo, muitas vezes, se esse projeto não morrer já nos primeiros instantes. Então, você vai investir 10 anos da tua vida e você vai ter que remunerar inicialmente o investidor para depois você usufruir e, eventualmente, numa venda da empresa, ou mesmo um crescimento da empresa, você possa colher os frutos. Então, realmente, é muito importante isso. E quando a gente está falando de modelo de negócio, a gente também traz a questão que é o formato de atuação. Quando você consegue ter a maioria das respostas do negócio, de tamanho de mercado, de como é que vai funcionar, talvez esse negócio ele não seja tão inovador. Muitas vezes, o modelo de negócio, quando ele é inovador, ele é construído aos poucos. Ele é construído, ele vai mudando e ele vai se tornando mutável e quase mutante mesmo durante o processo de desenvolvimento. Então, isso é importante porque uma coisa que eu também é muito presente na história dos empreendedores, vamos dizer assim, em referência a startups que tiveram sucesso, é que inicialmente mirou em algo e que nessa curva do aprendizado, nessa trajetória de desenvolvimento da empresa, ele acaba descobrindo a oportunidade que realmente vira a chave. Então, às vezes, nem sempre a primeira aposta, a premissa, ela é validada, mas ela é fundamental como ponto de partida para que, na jornada, ele venha encontrar realmente, conhecendo o mercado, e essa inovação vai encontrando outras dores e outras oportunidades que, às vezes, é o que realmente vai colocar ele num momento diferenciado. E aqui é uma outra discussão, principalmente para as startups que estão no estágio inicial, em que, puxa, será que a ideia é a base de tudo? Obviamente, você já deve ter ouvido falar de diversos especialistas que uma ideia sem execução não vale nada. O que é uma ideia? Uma boa ideia. Uma ideia sem execução não vale nada. Mas é importante também ter a compreensão que a ideia ela é a parte da onde a gente vai materializar o negócio. Ela tem a sua importância para que você transforme isso numa solução, mas a gente sabe que ela não é a base de tudo. Por quê? Porque às vezes você transforma essa ideia num PowerPoint e vai buscar um investidor para tentar transformar isso, que às vezes é só uma ideia, em um negócio. E muitos investidores trazem também essa perspectiva de, puxa, será que esse empreendedor já colocou todos os recursos nessa ideia dele? Esse investidor, esse empreendedor, ele já apostou realmente na ideia, ele já se desfez de tudo que ele podia para colocar
nessa ideia dele e realmente eu vou entrar como um reforço, como um alavancador, ou ele tem uma ideia e está buscando o meu recurso para testar uma ideia que ele realmente não tem ideia, não sabe se isso vai virar, é mais uma aposta, quanto realmente ele está crente nessa aposta. Então, é muito importante também que o empreendedor possa apresentar para o potencial investidor que ele já investiu todos os recursos dele, seja de tempo, de conhecimento, de contatos, de networking, e às vezes, muitas vezes até financeiros, apostando na ideia, porque isso vai dar uma segurança maior para o investidor realmente embarcar num projeto, porque esse embarcar num projeto é realmente criar uma parceria em que ele vai colocar não só, muitas vezes, o recurso financeiro dele, a gente vai falar de smart money, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também os contatos dele e tudo mais. E essa é a fala, né? Muito comum, né? Eu tive uma ideia e não vi ninguém fazendo ainda. Então, muitas soluções, elas já têm muitas soluções similares, nem sempre elas são inéditas, tem muito copycat, né? Até como uma analogia quando vai explicar o que é, isso aqui essa ideia que eu tive é um Facebook do Brasil. Essa ideia que eu tive aqui é como se fosse o Uber não sei do que, é o Uber da manicure. Então, a gente tem várias analogias, mas é importante também que a gente compreenda e tenha um foco no problema e no mercado. Mais importante do que a ideia, realmente, é a gente pensar qual é o problema que eu estou resolvendo e como é que o mercado valida ou não esse problema. Então, eu tenho que identificar realmente qual é o problema que eu vou resolver, e se isso realmente for uma dor, uma oportunidade validada pelo mercado, isso sim é um sinal de que realmente ali existe uma oportunidade e eu posso começar a desenvolver um projeto para buscar um investidor. E não, realmente, muitas vezes, alguns empreendedores, nessa trajetória, eu vejo que muitos empreendedores partem de uma ideia e depois vão buscar o problema. Então, isso também é uma dificuldade recorrente. Eu tive uma ideia de fazer um aplicativo, uma plataforma que vai fazer isso, isso, isso. Mas não partiu do problema e não validou com o mercado se realmente aquilo é uma dor. Porque às vezes até pode ser uma dor, mas que o mercado às vezes não está disposto a pagar pela solução. Às vezes não é vamos dizer, não é um problema tão relevante que mereça um investimento. Então, é fundamental que as startups estão buscando investidor, ela proponha novas soluções para novos e velhos problemas e que sejam validados pelo mercado. Então, as startups elas podem resolver não só novas soluções de novos problemas que surgiram, mas até de problemas que já existem há muito tempo. E é isso que fez os modelos clássicos, né, da Uber, que é um processo de você deslocar pessoas, seja o Airbnb com a perspectiva já de hospedagem. E se nós formos pensar que as oportunidades surgem a partir de problemas, só nesse período que nós estamos vivendo de crise da Covid, quantos problemas surgiram que podemos entender também como oportunidades. E muitas das startups elas vão poder utilizar essas oportunidades realmente. Tem muitos investidores que estão pensando em como que o pessoal está falando, né, o novo normal e por aí vai, mas a partir desses problemas, que oportunidades começam a surgir? E aí a gente começa também das novas premissas, que não são tão novas assim, mas a questão dos sócios, né? A gente vê que as startups, conversando com alguns investidores, eu tive a oportunidade de falar com alguns investidores nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, alguns deles sinalizam que para eles o mais importante, como eu coloquei ali, será que a ideia é a base de tudo? Alguns investidores chegam talvez até ao extremo de dizer assim, olha, não me importa a sua ideia, eu quero saber quem é você, quem é o seu time, qual é o teu background, me fale sobre você, sobre o teu conhecimento, sobre as tuas habilidades, sobre você e sobre o seu time. Então, tem muitos investidores nos Estados Unidos que eles partem da premissa em apostar no time, nas pessoas, e isso, eles têm uma certeza que, assim, é muito mais importante ele achar um novo
Mark Zuckerberg do que talvez ele achar alguém que tenha a ideia do novo Facebook. Porque a ideia, muitas vezes, ela vai ser secundária. Então, a perspectiva de você ter o time, né, que eu coloquei os sócios, ter um time, para o investidor, principalmente nos Estados Unidos, isso é importante. Aqui no Brasil, eu tenho visto que, na prática, as bancas de investidores olham muitos números, querem ver perspectiva, ROI, tamanho de mercado, tem toda uma análise do negócio, quer saber números do negócio, e realmente, se for uma ideia inovadora, com grande potencial de escalabilidade, essas informações, na minha opinião, elas praticamente são quase que um chute muito, muito longe, e são quase, talvez, não tão relevantes, sob a perspectiva de que se realmente eu sou um investidor num projeto inicial, eu realmente conhecer um time que eu vou apostar e que eu vou me vincular é muito importante. Então, eu acho que para as startups ele é muito importante ter essa perspectiva de ver muitas vezes esse investidor que ele vai atuar quase como um membro do negócio. E aí, se essa startup ela não está preparada para isso, ou ela só está com a ideia de que ela precisa do recurso financeiro, talvez o investidor não seja a melhor opção para ela. Então, muitos investidores que colocam recurso na empresa, a gente está falando aí já depois do investidor anjo, para uma startup, uma empresa que já está tracionando, essas startups já estão aí com 300, 400 funcionários, eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de investimento de algumas delas. Uma das primeiras coisas muitas vezes desse grupo de investidores colocar um diretor financeiro dele. Ele ter o controle e avalizar e autorizar ou não todos os gastos feitos sob esse recurso. Então, às vezes, a empresa ela vai buscar um recurso, um investimento, mas nem sempre, mesmo que ela tenha êxito em conseguir o investimento, ela vai ter autonomia sobre o uso disso. Então, ele é um processo que é muito importante avaliar o investidor quase como um potencial sócio. Qual é realmente o match, o fit para que isso renda bons frutos lá futuramente. É um processo realmente desafiador. A questão do investimento para começar, então quem realmente está no estágio inicial, é importante que coloque seus próprios recursos, se realmente acredita na ideia. Então, buscar um investidor sem ainda ter colocado todo o seu esforço e recursos não é bem visto, é pouco provável que o investidor embarque num projeto em que você ainda não investiu tudo que seria possível nesse estágio inicial. A questão do local para empreender, a gente vê também nesse processo de mudança que o home office ele se tornou uma realidade. E aqui o local para empreender, muitas vezes você encontrando um potencial investidor, você trabalhar às vezes, se esse potencial investidor ele estiver vinculado ao mercado ao qual você quer atingir, pode ser interessante você analisar, você trabalhar próximo, até antes do investimento acontecer, para que vocês possam ter uma experiência de uma proximidade maior, e que as duas partes, né, tanto o investidor como quem é investido, estar próximo pode ser um processo interessante. E a própria digitalização, óbvio. O pessoal pergunta, às vezes, né, lá atrás, lá no conceito lá do que é startup, toda startup é digital. Eu acho que quase que 100% das startups elas vão ser de base tecnológica e elas vão ter que, em algum momento, ter um processo digital, mesmo se não for da execução do produto ou do serviço, da comunicação com o mercado, da venda disso. Então, a digitalização ela tem que estar presente em todos esses modelos de negócio, e é importante, na minha opinião, que alguns até dizem, não, o core do meu negócio não é a plataforma. Todos os negócios, na minha opinião, que são digitais, a plataforma ela se torna o core do negócio. Mesmo que ela só seja o canal de vendas, para mim, ela se torna o core do negócio. Então, tem que ter uma análise muito criteriosa quando você está buscando terceirizar esse processo
muitas vezes, de produção da plataforma. Você acaba, muitas vezes, terceirizando a produção disso. É muito importante para o investidor ver que o core do teu negócio está dentro da tua empresa. Então, você ter um sócio que entenda tecnologia, você ter um time de tecnologia no teu modelo de negócio é muito importante, mesmo que você diga que o teu negócio é na área de educação. É uma solução educacional. Ok. Quem é o teu time de tecnologia? Não ter esse time, ou dizer que você terceiriza isso para uma empresa, na minha opinião, ele pode ser uma coisa questionável por parte dos próprios investidores. Eu vou caminhando aqui para o final, para que a gente abra mais para perguntas. Eu falei aqui de complementariedade e competências, falei já um pouco da questão dos recursos para investir. É óbvio que, como um princípio da startup, é trabalhar com o conceito Lean, né, do Eric Ries. Então, não é só que a startup não tem dinheiro para investir, ela tem essa, como um princípio, trabalhar com escassez. Então, quando você vai buscar um investimento, o investidor, é importante que você já sinalize para ele no que é que você vai investir o recurso. Ele vai querer saber muito disso. No que é que você vai investir esse recurso e como que esse investimento desse recurso vai alavancar o negócio. Né? Isso acaba sendo bem importante. Existem diversas formas de você buscar esse recurso, desde o investidor anjo até a fundos e venture capital, que talvez não vai ter tempo de falar isso, mas seria bem interessante também depois entender um pouquinho essa questão do venture capital e dos próprios fundos de private equity, de quem já tem uma estrutura mais avançada. E aqui eu tinha feito aqui um resumo da ópera, a questão então da importância de ter um problema bem definido e validado, a questão de propósito. O propósito é quanto que realmente esse meu negócio ele se torna um propósito para o mercado, time de alta qualidade, foco no mercado de clientes, mentores experientes, e com isso você vai talvez conseguir esse smart money. Então é importante, quando você busca esse investidor, você vai buscar, não é só o dinheiro em si, é a rede de contatos dele, é o networking dele, e que muitas vezes esse investidor ele vai inclusive abrir algumas portas e conseguir realizar algumas vendas. E alguns investidores às vezes não estão dispostos a isso. Às vezes alguns investidores querem só colocar o recurso financeiro, mas querem ficar de longe olhando, ver como é que a coisa vai se comportar. E é importante que, para que faça sentido esse investimento, ele realmente, desde o início, ele coloque à frente isso. Então, esse aqui é meu último slide, como perspectiva dos investidores. A análise do investidor em relação à startup é muito qual é o nível de risco e retorno. Se eu tenho um baixo risco, isso é básico em economia, né? Baixo risco, baixo retorno. Vou investir em poupança, eu tenho um baixo risco, vou ter um baixo retorno. Eu quero investir em ações, eu vou ter um alto retorno, mas eu também tenho um alto risco. Então, os investidores que realmente têm a intenção de alavancar o seu recurso precisam pensar em alto nível, em alto risco e alto retorno. E aí tem que ver se a tua startup está propondo isso. Um alto risco e um alto retorno, para que não seja uma operação, vamos dizer, quase que garantida. Se você consegue garantir para o investidor que a tua startup ela é um bom negócio, tem que ver o quanto inovadora ela está sendo. Então, essas informações eu aprendi um pouco com o Fernando Reinach, que é o gestor de um fundo chamado Pitanga. Quem tiver oportunidade, tem algumas coisas dele, talvez na internet, mas é um investidor que é um investidor de sucesso. Ele até dava alguns números que eles investiram, por exemplo, ele administrou um fundo da Votorantim, ele analisou 2.000 projetos para investir em 12, e desses 12, 9, perda total do recurso. E das 3, uma foi vendida, que deu lucro, e 2 ainda ele está em andamento, com mais de 10 anos de processo. Então, com isso, eu falo sobre a taxa de fracasso. Então, esses investidores são muito experientes, que ganham dinheiro investindo em empresas, eles têm uma altíssima taxa de fracasso. E, às vezes, eu não estou falando aqui talvez do próprio investidor anjo, e muitas vezes ele é
ele é um elemento importante na ajuda do desenvolvimento das empresas, mas esses grandes fundos aí, o que realmente, para ele realmente ter essa taxa de retorno, como foi falado ali, como eu falei aqui do exemplo desse fundo Pitanga, do fundo do Votorantim. Do fundo Pitanga, eu acho que ele falou que eles analisaram 1.500 projetos para investir, não lembro se foram 3 ou 4, enfim, mas então a questão da taxa de fracasso é importante que o investidor tenha essa perspectiva para que ele tenha um alinhamento de expectativa em relação à empresa nesse processo de investimento. E uma coisa que eu vi ele falando, que eu achei muito interessante, é que ele falou que, na perspectiva do investidor, ele como investidor e decisor de processo, é muito julgamento e crença. Então, por isso que ele falou que os fundos que ele participa e que ele toca, eles não aceitam, por exemplo, representantes de family offices ou dos próprios investidores. Ou quem é o decisor final que participa do processo, ou não participa. Não é possível ter intermediário. Porque colocar o dinheiro no negócio vai partir muito dessa parte de julgamento e crença em realmente se essa startup vai virar ou não. Mais do que uma análise de números, dados, é óbvio que isso vai servir como uma base, mas às vezes a perspectiva lá do futuro, você vai se direcionar por julgamento e crença para ver se aposta ou não no negócio, né? E aí eu acho que eu vou encerrar por aqui, ia falar um pouco de investimento anjo, venture capital e private equity, mas eu extrapolei meu tempo, acabei falando de muita coisa, eu tinha pensado em falar 20 minutos, já falei 45. Então eu acho que eu vou abrir para perguntas e aí eu acho que fica melhor para a gente bater um papo em cima algumas dessas questões que eu trouxe. Legal, mano. Eu vi que tem algumas coisas no chat, ele estava minimizado aqui, se vocês quiserem. Não sei se vocês querem que eu leia aqui o chat ou alguém lê, como é que vocês querem fazer? Deixa eu verificar aqui como é que tá as questões aqui. Eu acho que vai lendo aí, vai respondendo aí, fica à vontade, cara. Então, vou ler aqui uma pergunta do Leandro Espécia. Investidor anjo deve ser alguém disposto a ajudar a startup com relacionamento, conhecimento e ferramentas. Se não quer se envolver, acredito que deva buscar um fundo que faça isso. Senão o risco dele é muito elevado. Perfeito. O papel do investidor anjo, por isso que muitas vezes o pessoal usa a sigla, né, que esse investidor anjo às vezes ou é um amigo, ou é um familiar, ou é alguém muito próximo que conhece esse empreendedor, sabe do potencial dele, e se realmente ele não está disposto a ajudar com o sobrenome dele, com toda essa reputação dele no mercado, realmente não faz muito sentido. Tem uma pergunta aqui do Adélio Conter. Que tipo de atividade no ecossistema você tem que atrair investidores para a região? Que atitudes seriam interessantes tomarmos aqui no oeste do Paraná para a atração de investidores, além de já termos startups de sucesso, é lógico? Talvez, essa é uma pergunta bem interessante, mas talvez super difícil, né? Para a gente falar sobre que atividade no ecossistema. Uma coisa que eu percebo em relação, por exemplo, quando a gente fala de ecossistema, que apesar de nós falarmos de negócios digitais, do mundo virtual, o território ele acaba sendo muito importante. Então, modelos de negócio e atividades vinculadas já às principais, talvez, atividades ao próprio ecossistema. Então, se você tem potenciais clientes, né, vamos dizer assim, sei lá, cooperativas, ou setor de agronegócios, ou que você tenha toda uma estrutura de universidades, de conhecimento, de institutos que possam, talvez, potencializar isso, pode fazer muito sentido. Por isso que é importante estar muito bem organizado para que esses ativos eles se transformem realmente numa catapulta e num alavancador disso, e não, se ele tiver uma postura muito passiva, você não vai ter isso como uma vantagem. Então, ter uma rede de mentores forte localmente, de investidores. Então, pensando em ecossistema, e aqui a gente observa, tanto lá em Israel, ou Vale do Silício, ou outros ecossistemas que a gente acaba conhecendo, o território é importante que ele seja pelo menos um
um alavancador de demanda inicial, um comprador inicial para que a startup possa, a partir dali, ela começar a olhar, ela tem um cliente local, ela possa olhar fora da fronteira. Óbvio que eu não estou dizendo que aqui você tem que começar localmente para depois ir expandindo. Tem startups como, por exemplo, a Pipefy, aqui de Curitiba, que ela é uma startup que desde o day one dela, o primeiro dia, quando ele colocou a startup no ar, ela já começou internacional, com mais de, acho que 40% dos clientes de fora do Brasil. Então, não necessariamente você tem esse processo como um negócio tradicional, que você começa localmente e vai expandindo, mas você ter o território que tem essa demanda e tenha todo esse ecossistema que possa fortalecer e alavancar o negócio, isso pode ser bem estratégico. A Maria de Piedade colocou aqui, Renan, eu tenho uma pergunta. O Ronan, eu tenho uma pergunta, Maria Piedade. Vou fazer. Pode fazer. Bom dia a todos. Obrigada, Rafael, pela sua participação. Eu sou professora da UniOeste e você tocou num ponto aí fundamental, que é a questão do desenvolvimento de habilidades, né? Na missão técnica que a gente fez, organizada pelo Sebrae Vale do Silício, a gente pôde observar isso, a questão da importância de habilidade de equipe. Esse caso que você citou, a gente viu lá também, né? Investidor que está mais focado na equipe do que na ideia em si. A pergunta que eu faço para você é que a gente tem dificuldade disso dentro da universidade, de mostrar para os nossos acadêmicos que eles precisam desenvolver habilidades, né? Que o mercado está exigindo isso. Qual problema você resolve? E você resolve um problema a partir de habilidades que você desenvolve. A pergunta que eu faço para você é, com a experiência que você tem observado alguma mudança no empresariado brasileiro, no investidor brasileiro, mudando o foco, focado nas equipes, nas expertises das equipes, e menos no resultado financeiro que aquele investimento vai ter? Então, Maria Piedade, então, vamos dizer assim, o que eu vejo muito nos ecossistemas, nas bancas, e que às vezes faz parte do nosso ecossistema, vamos dizer, mais massificado, as bancas de eventos a gente participa localmente, quais eu tenho acompanhado em diversos lugares, eu acho que ainda não. O pessoal está pedindo slide com projeção financeira, com número de mercado, com coisas que até para mim, como eu falei, eu questiono um pouco se realmente faz muito sentido. Como eu falei, se tiver esses números, talvez eu, se eu fosse talvez um potencial investidor, se tiver todos esses números, talvez eu não me interessaria por um modelo de negócios desse. Porque realmente isso talvez, às vezes o grande potencial está no modelo realmente a ser explorado, a ser criado, quando a gente está falando de coisas disruptivas. E aí a gente tem que ver uma análise se as startups que nós estamos criando, ela tem esse potencial. Então, nós estamos criando startups com potencial de ter realmente essa disrupção e que isso vai demandar um investidor que realmente aposte no risco, ou se a gente está desenvolvendo startups que estão desenvolvendo soluções incrementais que nem são tão inovadoras assim e que talvez para o investidor faça muito sentido que quase que para ajudar esse empreendedor, ele talvez até tenha esses números e faça sentido. Então, por um lado, nessa nossa realidade, como eu falei, mais próxima dos eventos que eu tenho participado, e tenho visto que os projetos eles não têm sido tão ousados ou inovadores assim, em grande sua maioria, e esse investidor ele tem buscado, da mesma forma, estar muito alinhado a isso, trazendo perguntas que são quase modelos de negócio, é quase você investir, como se fosse, vamos dizer, num posto de gasolina, numa loja, num comércio, que você já tem alguns dados e que você vai tentar dizer assim, vou colocar meu dinheiro para um negócio que mais ou menos eu entendo e que eu acho que pode render algo. Mas o que eu tenho visto é que, mesmo no Brasil, alguns fundos, como eu falei, o fundo Pitanga, do Fernando e outros fundos, alguns deles que eu vejo que estão tendo, vamos dizer, um êxito nisso, eles estão buscando realmente essa questão da equipe. Mas eu falei assim, daí ele acaba ficando quase que uma coisa muito pontual. Então tem,
tem investidores que têm esse mindset de entender que realmente é julgamento e crença na hora de fazer investimento, não é racional, lógico e conta, mas ainda a gente tem, acho que em quase que na nossa totalidade, na nossa realidade dos eventos que a gente participa, essa perspectiva do investidor sobre números, mas também como talvez uma situação que os nossos projetos talvez não estejam proporcionando uma expectativa de grandes soluções, de grandes inovações. Então, não sei se eu acabei respondendo. Não, sim. Não, sim, obrigada. Rafa, Pode falar. talvez todas as bancas que a gente participa, uma pergunta sempre aparece, que é assim, como você vai monetizar o seu negócio? Então, diante da perspectiva que você falou, essa seria uma pergunta secundária, então. Então, a gente tem que pensar o seguinte, como eu falei, alguns tiveram a oportunidade de estar lá no Vale do Silício, e a gente vê que em ecossistemas, vamos dizer, não necessariamente mais maduros, mas diferentes, como o Vale, Israel, você tem empresas que criam modelos de negócio e que o valuation delas, o valor delas, ele cresce independente do modelo de monetização. Veja aí Facebook, Waze ou outros aplicativos que nós usamos no nosso dia a dia sem monetizar, isso não é claro. No Brasil, a realidade do Brasil, quase que a totalidade das startups no Brasil, na minha opinião, e pelo menos o que eu conheço e eu vejo, elas têm um modelo de monetização claro. Então, no Brasil, as startups, elas têm, por exemplo, uma receita desde o dia 1. As startups que acabam virando, elas têm, mesmo que isso mude, mesmo que nessa jornada, ela apostou numa coisa e depois vira em outra. Mas a startup que não tem monetização, a startup que não tem faturamento, eu teria um ponto de interrogação bem grande. Porque no Brasil, como eu falei, os modelos de negócio que eu vejo e que estão tendo êxito, eles têm já desde o início já um modelo de monetização que pode mudar, mas elas têm faturamento, elas não sobrevivem sem ter faturamento. Então, por isso que daí a gente tem que ver o quanto que realmente essa startup ela está sendo inovadora, para ver se vale essa premissa de quanto que realmente ela vai transformar algo, e aí sim poderia se colocar num segundo plano, por exemplo, esse modelo de monetização. Se eu vou desenvolver uma solução que vai ter um grande investimento em pesquisa, em propriedade intelectual, porque vai desenvolver coisas de laboratório, de hardware, em que vai ter muito pesquisador, muito conhecimento de pesquisa, de nanotecnologia, de bioquímica, de engenharia, enfim. Aí, nesses modelos de negócio, pode ser que isso mude um pouco, faria sentido deixar no segundo momento a questão da monetização, Oswaldo. Não sei se faz sentido. Tem aqui também uma outra pergunta do Leandro. Como fazer para trazer investidor que, além de contribuir com a startup, como já dito, a startup se resguardar de continuar a desenvolver criação e evolução sem ser barrado pelo financeiro investidor? Eu acho que eu não sei se eu entendi bem, me perdi aqui. Como fazer para trazer investidor que, além de contribuir para a startup se resguardar e continuar a desenvolver criação e evolução sem ser barrado pelo financeiro investidor? Nesse caso aí, Rafael, o Leandro está aqui, né? Pode abrir aí, Leandro. Pode abrir, fala, Leandro. Isso, explica um pouco melhor, hein? Rafael, é que eu vou escrevendo ali, talvez não ficou tão organizada a ideia, mas é isso aí mesmo. Assim, a gente já comentou que é importante, pelo menos os primeiros passos aí da startup, o investidor anjo, que ele realmente traga o smart money, traga conhecimento, relacionamento, enfim, para que ela possa crescer. E aí, como que a gente garantir com que ele faça isso, né? A gente vai atrair o investidor para isso, mas a gente garantir com que ele traga esse smart money e a gente também não se limitar quanto startup em talvez começar a ser barrado demais pela questão do financeiro, né?
nos planos que a startup tem de expansão, de crescer, de continuar criando muita coisa, inovando, e o quanto esse financeiro, esse valor monetário e talvez uma pessoa de confiança que ele queira que faça parte aí do negócio, venha barrar isso aí, e talvez acontecer de transformar novamente numa empresa como as empresas que temos, que não inovam e que talvez são mais limitados, vamos dizer, nesse processo de evolução. Então, esse é um grande risco mesmo, Leandro. Esse é um risco real do investimento e do investidor. Tem um número mágico aí, né? Um número mágico do raio de 100 quilômetros do investidor. Então, o pessoal fala que realmente o investidor anjo, ele é importante essa proximidade para as duas pontas, tanto para o investidor ter acesso a startup, como da startup ter acesso ao investidor. Então, a gente fala aí num raio de 100 quilômetros, é um número mágico que o mercado fala sobre investimento, sobre essa distância. Então, é importante que, principalmente, o investidor anjo, ele não seja, na minha opinião, e pelo que eu tenho observado, não seja alguém muito de longe, né? Talvez alguém de Curitiba investir numa empresa de Cascavel teria que se avaliar realmente, pelo menos nesse modelo de investimento anjo, se faz sentido ou não. E a partir do momento que você tem o investidor, ele faz uma aposta ali no teu modelo de negócio, vocês fazem ali praticamente um contrato de parceria. Então, realmente, se isso não estiver muito bem alinhado, esse investidor pode sim, talvez, travar ou barrar o desenvolvimento da startup. Isso pode realmente acontecer. Por isso que, quanto maior ou melhor construída essa relação de confiança, mais confiança vai ter nessa relação e provavelmente menos travas vai ter por parte do investidor que confia no time, dizer, não, esse cara é bom, eu sei, ele está falando que é o melhor, então eu vou confiando nele. Vamos dizer, isso é uma premissa, a gente não sabe se isso acontece, mas entendo que talvez aconteça mais ou menos esse formato. Então, dizer assim, puxa, conseguiu, a gente ouve, né, muito de startups, puxa, conseguiu um investidor. Não necessariamente isso é positivo ou é a sua totalidade um êxito. Vamos ver quem é esse investidor, quais são os termos desse investimento, porque o remédio virar veneno, ele é muito comum também. E não por má fé ou por parte ruim de um dos lados. Por muitas vezes, a falta, às vezes, na ansiedade do investidor que deslumbrou ali uma oportunidade e do empreendedor que também viu ali também uma oportunidade de crescer, nessa ansiedade, às vezes, o relacionamento acaba sendo frustrado lá na frente. Então, sem culpa, às vezes, até. Por isso que é bom ser um processo, como eu falei, às vezes, de aproximação. Eu sempre digo assim, quem quer começar a ser um investidor anjo, começa sendo mentor da empresa. Começa convivendo com esse... Assim, às vezes é quase que uma contrapartida. Eu vou dedicar o meu tempo, minha rede de contatos, vou atuar como mentor. Em contrapartida, você pode garantir para mim uma preferência no investimento. Então, na hora que você abrir para investimento, eu posso ter prioridade no investimento em relação a outros que queiram investir e começar a atuar nessa experimentação, mais do que já ir para tentar viabilizar reunião de PowerPoint e assinar cheque, que nem existe mais, talvez, né? Fazer a transferência bancária, mas é assim, do que ter uma questão muito mais prática, até porque nossa forma de ser é um pouco, né, de construir a relação de confiança, ela não necessariamente acontece de forma rápida, na minha opinião. Bom, pessoal, nós temos aí estimado o nosso horário aí até às 9 horas. Quero ver com vocês aí se vocês querem continuar batendo papo aí ainda com o Rafael ou se a gente agenda um outro horário, como é que a gente vai seguir daqui adiante? O que dá para fazer, Gerson, a gente encerrar aqui até preparar a gravação e aí a sala continua aberta aí. Também tem que ver se o Rafael tem disponibilidade para continuar, mas daí a sala pode ficar aberta para o pessoal bater papo.
Eu queria só aproveitar aí para falar um pouquinho sobre a questão aí das startups, já que o Rafael falou, né? O que a gente sente, não sei se isso é uma coisa nacional ou se é da nossa região ou da nossa cidade, mas a dificuldade em criar o ecossistema, às vezes, são as ideias, né? O compartilhamento de ideias. Eu sou dono da ideia. Então, eu vejo muitas pessoas que têm o medo de compartilhar aquela ideia porque o cara vai roubar a minha ideia. Mas a gente vê muitas vezes na questão da inovação aberta, né? Uma empresa lança um desafio, vem lá 10 equipes para faz um hackathon, são 10 equipes aí, ou 20, 30, para uma mesma ideia e todas elas são produtos diferentes, modelo de negócios diferentes. Então, é esse momento no ambiente, no ecossistema de inovação, que você deveria aproveitar a oportunidade de vir conversar com alguém, falar sobre a sua ideia, porque ali no meio, às vezes nós estamos em 20, 30 pessoas, alguém fez um comentário, eu escutei o cara do ladinho falando, puxa, eu escutei você falando para o fulano de tal sobre isso, o cara que o cara estava conversando não era a pessoa, mas quem estava do lado ouvindo gostou da ideia. Então, acho que uma das maiores dificuldades hoje é o medo de compartilhar a ideia e que o outro copie. Né? Não sei, Rafael, o que tu acha? Sim, e eu sempre digo para o pessoal que tem esse medo, é assim, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Porque se alguém tiver a capacidade e a competência de executar mais rápido e melhor que você, a partir do momento que você tem uma ideia, você compartilha, ela pode ser... vamos dizer, ela merece, às vezes, ser executada e melhor executada. Então, não vejo que alguém que vai ouvir uma ideia que está focada em outra coisa vai se mobilizar a parar o que está fazendo para se dedicar à ideia de um terceiro que falou. Então, eu vejo, sim, essa preocupação, esse medo, mas sempre que eu tenho oportunidade, quando eu ouço isso, eu sempre coloco para as pessoas, e eles aceitam muito bem, pelo menos, numa primeira resposta, o pessoal aceita muito bem de que o melhor é compartilhar, mesmo tendo um risco que alguém copie. Enfim, uma ideia não executada não tem valor, né? Então, a capacidade de execução é importante. Então, o que importa não é saber qual é a ideia, porque qual é a barreira de entrada de uma ideia mal executada? Ou até de uma outra ideia, né? Se você cria uma plataforma, um aplicativo, qual é a barreira de entrada para você copiar? Nenhuma, você copia isso de uma forma relativamente muito fácil. O que se torna uma barreira de negócio no mercado digital, na minha opinião? A barreira de entrada, ela se torna o mercado que você ocupa e a velocidade que você ocupa. Por isso, quando a gente fala lá da escalabilidade, eu trouxe lá os conceitos, startup, escalabilidade, então, se o teu modelo de negócio for executado de tal forma assertiva e você consiga rapidamente ocupar um grande número de mercado, alguém começar do zero aquilo é muito difícil. Então, realmente a tua capacidade de execução e velocidade de execução é o que vai gerar e criar a barreira de entrada de novo. Por isso que só a ideia pela ideia, na minha opinião, é uma bobagem, e sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir alguém que coloca, empreendedores, né, que colocam realmente essa preocupação, esse temor, quando eu tenho colocado para eles, conte para o maior número de pessoas que você puder, porque aí você pode receber várias dicas, várias orientações, eu conheço não sei quem, já conecto não sei aonde, entendeu? A ideia dele, assim, pode ser uma pólvora, assim, onde pode ajudar muito ele do que ele ficar tentando sozinho resolver, sem compartilhar. Acho que essa é a pior, mas eu percebo, sim, esse temor, e acho que isso joga contra o empreendedor. Beleza, Rafael. Obrigado aí. Nós vamos ficar aí, como é o nosso compromisso, a gente sempre tenta fazer até as 9 horas, depois a gente continua batendo um papo, né? Mas só para a gente encerrar a questão da gravação, eu até ia pedir, Rafael, se tu pudesse me passar o controle de novo, eu quero só compartilhar uma telinha antes para fazer o encerramento aqui, mas se você tiver disponibilidade e quiser ficar com nós aí para bater um papo, fica à vontade, tá? Obrigadão aí pela disponibilidade em estar aí conosco. Conseguiu encontrar lá? Vamos participantes. Vai lá em cima e promove você, Gerson, para
Você vai em cima do Gerson ali, no mouse do lado direito, e promove ele a host. Não, eu quero que ele me promova a host. Ele está como host. Isso. Lá nos participantes, Rafael. Daí você me encontra lá e passa o controle para nós. O teu áudio está fechado, Rafael. Já promovi, ver se deu certo. Isso, beleza. Deixa eu só ver aqui qual é o... Eu quero compartilhar um site com vocês. Bom, pessoal, nosso intuito aqui sempre é compartilhar informações com vocês, né? Então, eu gostaria de deixar 2 dicas, tendo em vista aí o Covid, empresas que estão, às vezes, tendo que até rever seu modelo de negócio, o que vai sair daqui para frente. Até anotei aqui, esses dias saiu um decreto do governo aí, dizendo que empresas não podem mais ter acesso aos XMLs das notas fiscais. Então, pensem que tem empresas que trabalham com isso, se realmente isso valer, acabou o negócio dessas empresas. Na nossa região, como eu falei antes, inovação aberta, nós temos aqui o portal do SRI, e eu abri ele e abri simplesmente nas demandas aqui. Então, vocês podem verificar, são 126 demandas que tem na nossa região. E olha as empresas que estão pedindo coisas, não é de TI, são oportunidades que você tem aqui na área de rastreabilidade de transporte. Vocês podem entrar aqui nesse site que é plataforma.sri.pti.org.br/demandas. Aqui você pode cadastrar sua empresa para oferecer o que você faz, ou você vê as oportunidades que estão abertas pelas grandes empresas aí. Quantas empresas podem acabar vendo aqui um novo nicho de mercado e fazer alavancar as nossas coisas com os próprios atores locais, né? Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês. E outra também, provavelmente a gente vai, daqui uns dias, ter alguém falando sobre isso. Ontem nós tivemos na reunião do SRI sobre os editais do PTI, que estão aí com grandes oportunidades para as startups, inclusive com investimento já direto nas startups. Fiquem de olho e acompanhem aí para não perder essas oportunidades. Então, muito obrigado aos que puderam participar, que estiveram aqui online, ou os que vão assistir depois. Venham fazer parte do nosso movimento Iguaçu Valley e participe das nossas reuniões. Se você não está recebendo esse link, essa dica desse vídeo aqui de algum amigo seu e não tem o contato de alguém do SRI, procure aí na internet ou entre em contato com quem compartilhou com você para passar aí para fazer parte do grupo com a gente. Valeu, muito obrigado a vocês e pode fechar aí, Renan. Vamos continuar aí o nosso bate-papo então. Obrigado.